Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Governador afasta coronel da Polícia Militar e determina investigação sobre denúncia de assédio. Ministro Flávio Dino segue em recuperação e cancela viagem a Portugal após acidente doméstico. A morte de mulher baleada na Coab é investigada como feminicídio. Justiça mantém prisão preventiva de vereador de Timon, detido no Piauí. Chuvas fortes deixam 80 municípios do Maranhão sob alerta. Comércio da capital terá funcionamento liberado no feriado. Segurança será reforçada no São João do Maranhão. Diesel tem nova redução a partir de hoje. UFMA cria sala de amamentação para acolher mães no Bacanga. Política com Felipe Clã. Será que desta vez Edinho Silva vai aterrissar no PT do Maranhão? Como ficam os rebelados? Economia com Wagner Matos, relatório de emprego com carteira assinada do CAGED em abril e a taxa de desemprego do primeiro trimestre no Maranhão. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Sampaio Basquete supera o Santo André na 16ª partida da LBF 2026. Moto e IAP perdem e saem do G4 da Série D. Tiradentes elimina o Tubarão do Brasileiro Feminino. No Rádio Opinião, entrevista sobre o projeto Veritas, vivência estudantil em retórica, interlocução e técnicas argumentativas, com a acadêmica do curso de Direito da UEMA, Laila Vitória Coelho de Carvalho. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Nesta segunda-feira, Mayra, dia 1º de junho de 2026, Dia Mundial dos Pais. É Semana Mundial do Meio Ambiente. Dia Internacional da Criança. É Dia Internacional do Leite. Dia Mundial do Dinossauro. Dia da Imprensa. Dia de Caxias. Primeira transmissão de TV no Brasil. Dia da Imprensa. Início de Junho Verde, a proteção do meio ambiente, uma campanha muito interessante. E também do Junho Vermelho, que é de doação de sangue. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas 17 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos lá, Mayra Nogueira, começando aqui com a manchete, com a capa de O Imparcial, e você confere com a gente, claro, né, em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou então no nosso aplicativo, que você pode baixar gratuitamente no nosso site. Em O Imparcial, manchete de hoje é: visita de Edinho Silva busca da unificação do PT no Maranhão. Após sucessivos adiamentos, a visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a São Luís, nesta segunda-feira, dia 1º, é vista como um movimento estratégico para fortalecer a unidade do partido no Maranhão e consolidar sua estratégia para as eleições de 2026. A agenda inclui encontros com lideranças, militantes e também movimentos sociais, além da reafirmação da defesa de uma candidatura própria do governo ao governo do Estado, né? E do alinhamento do partido ao projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Destaque também, Mayra, em O Imparcial. Tempo e mãos humanas deterioram a Rua Grande. Tribunal do Júri de São Luís julga 37 réus neste mês. Stream público, Tela Brasil estreia com mais de 550 obras nacionais. Vitiligo, condição ainda desafia inclusão. E agora vamos ao Jornal Pequeno, Mayra, que nesta segunda-feira, né, edição de domingo e segunda do Jornal Pequeno,
tem como manchete: CPI que investiga vice-governador na Assembleia Legislativa avança e solicita dados ao COAF, TJ e STJ. Ofícios foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, solicitando cópias integrais das investigações e denúncias relacionadas à vice-governadoria. Também foram enviados expedientes ao Procurador-Geral de Justiça, Danilo de Castro, e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. Ainda como destaque em Jornal Pequeno, Mayra. Excelência no atendimento, destaca a atuação na Sala do Empreendedor do Anjo da Guarda, em São Luís. Acolhimento, orientação. Olha, Roberto, você vai continuar aí, porque... Continua. Acolhimento, orientação e apoio são pilares que norteiam a atuação da Sala do Empreendedor do Anjo da Guarda, em São Luís. Hoje, esse espaço se tornou um ponto de encontro para o aprendizado e também transformação para quem deseja empreender na região do Itaquibacanga. Também como destaque, Orleans percorre morros Icatu e Rosário e recebe demonstrações de apoio à pré-candidatura. E TCE reprova contas de prefeitas e ex-gestores no Maranhão e aplica multas. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando assim os principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Mayra Nogueira, dia 1º de junho, um mês novo, um mês muito auspicioso. Festivo, alegre, meu mês. E, acima de tudo, maranhense, né? A cara do Maranhão. Vamos curtir então, né? 7h20 agora, Mayra Nogueira. Vamos para o trânsito. Na volta. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às informações do trânsito. São 7h22. Você pode participar, né? Tem o WhatsApp 992172647. Tem também o chat do YouTube em Universidade FM 106. Por aqui a gente já traz o mapa do Waze.com e você confere com a gente nos modais de vídeo, tá? Olha a Avenida dos Portugueses, aqui na entrada da área da Itaquibacanga, muito demandada neste momento desde o comecinho aqui, né, da barragem. Já está com trânsito retido, com retenção de trânsito, viu? Avenida dos Franceses tem acidente, viu? Tem acidente na Avenida dos Franceses, aqui já perto do cruzamento, né? Ali do Trevo, enfim, subestação Vila Palmeira, né? Ali perto da APAI, Avenida Nina Rodrigues, enfim, por ali naquela região o trânsito já começa a ficar complicado, tá? Aliás, em toda a extensão praticamente da Avenida dos Franceses, trânsito com muita retenção na manhã desta segunda-feira. Ali no Anil, o trânsito também, olha, aquela região toda ali está comprometida, viu? Avenida João Pessoa, Casemiro Júnior, enfim, toda essa região e também aqui na Avenida Santos Dumont, enfim, aquela região ali está muito complicada neste momento. A Avenida Jerônimo de Albuquerque está fluindo até o momento e, entre outros locais, tem Borges para trazer mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges.
Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que começa a semana com a gente. Nós trazemos informações referentes a um trecho da Jerônimo de Albuquerque, informações sobre o trecho que fica ali na região do Coafuma, neste momento, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, trânsito ali, o fluxo maior, mais intenso para quem está se deslocando no sentido centro, e dessa forma acontecendo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, ali à altura do bairro Coafuma, fluxo mais intenso para quem se desloca sentido elevado do Trabalhador, quem segue sentido centro, nesse mesmo trecho da via, mas no sentido inverso, sentido bairro, número considerável de veículos, mas trânsito fluindo, sem problemas, só comparando aí os dois sentidos da via, fluxo mais intenso no sentido centro, mas fluindo sem intercorrências, que comprometam aí a fluidez nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque. Ainda em relação a Santos Dumont, fluxo de veículos mais intenso para quem busca aí acessar a Avenida Casimiro Júnior no Anil, acesso ali ao Anil. Nesse trecho há um conjunto semafórico, nas mediações é também um posto de saúde, às vezes o trânsito formando aí lentidão por conta aí dessa situação, a retenção por causa do conjunto semafórico e também devido à quantidade de veículos, mas no sentido inverso, nessa altura da via, o trânsito ele segue fluindo melhor. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges, pelas informações. Continue participando, 992-17-26-47. Mandar alô aqui para Mari Silva Mourão, no YouTube também, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena Adriana, muito obrigado. Mara Nogueira, quem está por aí no WhatsApp? No WhatsApp tem a Hilda, no bairro de Fátima, Rosângela Moreira, na Coab, também está aí a Socorro Brito, em Passo do Lumiar. E vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, vamos lá, começando com o governador que afastou o coronel da Polícia Militar, determinando investigação sobre denúncia de assédio. O Valdemar Pinto Ribeiro, ele foi afastado do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, determinação do governador Carlos Brandão. A medida ela foi tomada após denúncias de assédio envolvendo o oficial. Segundo o governo, o afastamento é para assegurar uma apuração conduzida com transparência, independência e total rigor. E para iniciar aí as investigações, serão nomeadas a coronel Ediele Almeida Santos Carneiro e a major Camila Santos Bispo Pereira. Elas vão ficar responsáveis pela análise preliminar do caso. Durante o período de apuração, o cargo de subcomandante-geral vai ser ocupado de forma interina. Quem assume é o coronel Nicolau Sawaia Júnior. O resultado da investigação pode indicar aí a adoção de medidas administrativas ou disciplinares, conforme as conclusões do processo. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas investigações. Lembrando, né, conta de assédio, um secretário caiu bem recentemente, né? E tem que investigar, tem que ir a fundo, não pode deixar passar, Mayra Nogueira. E é crime, né, gente? Borges, falando agora sobre o ministro Flávio Dino, que segue em uma recuperação, porque ele cancelou, inclusive, a viagem a Portugal após um acidente doméstico, não é isso, Borges? Mayra, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, ele segue em recuperação, continua em recuperação, e isso após sofrer uma fratura no pé, que levou aí ao rompimento de um ligamento durante um acidente doméstico, e por orientação médica, ele permanece em repouso aqui em São Luís. Desta forma, precisou cancelar a viagem para Portugal. Lá, ele participaria de um fórum em Lisboa, capital de Portugal, fórum que se inicia no dia de hoje, segue até o dia 3 de junho, até esta quarta-feira. Dino, ele integraria um painel sobre constitucionalismo, ele e as outras autoridades do meio jurídico, mesmo sem comparecer ao evento. O ministro, ele enviou um artigo para ser apresentado aos participantes. O artigo apresenta reflexões sobre a Constituição de 1980 e 1988 e o seu papel aí na ampliação de direitos e no fortalecimento da democracia. A assessoria do ministro Flávio Dino informou que ele passa bem, que segue se recuperando, está em recuperação em casa. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aí, plena recuperação para o ministro Flávio Dino. Borges, voltando a esse noticiário, morte de mulher baleada na Coab é investigada como feminicídio, né? Como é que foi isso?
Uma mulher baleada na madrugada desse domingo, crime acontecido na Coab 4, aqui em São Luís. Ela morreu horas depois no Hospital Socorrão 2. A vítima, ela foi identificada como Michele Borges Costa. O principal suspeito é o marido dela, o Byron dos Reis Cardoso. Ele foi encontrado morto no local. Byron, ele tirou a vida, teria tirado a própria vida após cometer o crime contra a mulher. E de acordo com a polícia militar, a vítima ela foi atingida por 2 disparos acontecidos dentro de um imóvel comercial do casal, espaço localizado na Avenida 7 da Coab. Informações da polícia apontam que os dois estavam em processo de separação. Testemunhas relataram ainda um histórico de agressões entre o casal. A ocorrência ela foi registrada por volta das 5 da manhã. Michele ela chegou a ser socorrida, foi levada à unidade hospitalar, ao Socorrão 2, mas não resistiu aos ferimentos. E com a confirmação da morte da vítima, a Polícia Civil então passou a tratar o caso como feminicídio seguido de suicídio. A investigação ela está a cargo aí do Departamento de Feminicídio do Maranhão, e com essa morte o Estado já soma em 2026 15 registros de feminicídios. Informações da Secretaria de Segurança. Adalberto, Mayra. Triste, né, Borges? Mais uma notícia triste com relação ao feminicídio, que cada dia tem aumentado muito mais. E a gente só aqui lembra as mulheres, as pessoas, principalmente, claro, as mulheres, mas se você presenciar, você souber de algum caso desse tipo aí, de a mulher apanhou, a mulher está aí passando por uma situação difícil com o seu companheiro, você tem que realmente denunciar, você não pode deixar passar em branco. Se estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190, Polícia Militar, faça uma denúncia no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, 24 horas, sigiloso e gratuito. Tem também a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Você também pode salvar em seu celular o aplicativo Salve Maria. No Maranhão, ele foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão para ser exatamente uma ferramenta de enfrentamento à violência de gênero doméstica e também sexual contra mulheres no estado do Maranhão. Então, mulher, ou você que estiver presenciando qualquer tipo de situação dessa, denuncie, não se cale. Tem que ser denunciado e quem estiver cometendo esse tipo de crime tem que ser realmente punido. Não é isso, Adalberto? É isso aí, Mayra Nogueira. Forte na mensagem. Mayra, tem break, a gente volta com Felipe Clã e análise política. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32. Agora, começando mais uma semana, começando mais um mês, começando mais uma análise política nesta segunda-feira. Felipe Clã, seja bem-vindo. E a pergunta logo de entrada, será que dessa vez, Edinho Silva vem? Olha, bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Borges. Mayra, quero lhe dizer que é alarmante, é preocupante, mais do que isso, é um processo que depende não somente das autoridades, mas de toda a população. Uma coisa eu posso te dizer, Mayra, mudou a consciência de que o macho tem direito sobre a mulher. A população hoje tem uma consciência, principalmente a nova geração e principalmente as mulheres, de que ninguém tem direito sobre ninguém. Isto é uma verdade. A gente ainda olha pessoas dentro de segmentos, que não vale aqui destacar, né, criando essa coisa machista que se deve obediência ao senhor. Agora, será que são as leis duras
que vão mudar esse processo? Ou será que é uma educação a longo prazo? Só que nós não temos esse tempo, minha cara Mayra. Essa educação ela tem que ser a curto prazo, a curtíssimo prazo. Né? Infelizmente, o que a gente vê é que não adianta aumentar pena, né, para essas pessoas. Né? Não adianta. Se botar 100 anos de pena, parece que não está tendo o mesmo efeito, algum efeito, né? O trabalho realmente deve ser de base, deve ser trabalhado, deve vir desde a escola e trabalhado, claro, dentro das famílias. Da família, principalmente, Adalberto. Em sequência, a escola, que é importantíssima. Agora, a pena, realmente, quem fica na situação mais difícil, realmente, é a vítima. É a vítima, sem dúvida. E as crianças, filhos também, né? E os filhos, né? E os filhos. Isso é uma loucura, Isso me deixa abalado todo santo dia, a cada 5 horas. Só para lembrar uma coisa, só esse primeiro semestre, o Brasil quebrou o recorde mundial de feminicídio. A cada 5 horas, uma mulher é assassinada. A cada 5 horas, uma brasileira, uma mãe, uma pessoa necessária ao nosso país é assassinada. Isto é um absurdo. Mas vamos à política, né? Vamos. Fazer o quê? Como é que foi mesmo a perguntinha aí, doutor? Olha só, é uma pergunta capciosa, pode-se dizer. Será que dessa vez Edinho Silva vai aterrissar no PT do Maranhão? Como é que ficam os rebelados? Eita, confusão. Olha, eu achei interessantíssima a capa que nosso querido Célio fez hoje do jornal O Imparcial, né? Como sempre, as capas do Célio é impecável, que em cima ele bota, colocando que o Edinho vem para pacificar, e embaixo bota o Felipe Clã perguntando se camarão combina, né, com mandioca, macaxeira. Ou seja, é ridículo, né, quererem maquiar o processo, não é verdade? Pois é, macaxeira combina um camarão frito. É ridículo eles estarem querendo maquiar uma coisa que é tão evidente. O PT do Maranhão está rebelado. Tem sim uma turma que aplaude o Felipe Camarão? Tem, como aplaude outros também, dirigentes. Mas a grande maioria demonstrou semana passada, num evento na Assembleia, que eles são pró-Lula, não pró-Felipe. A grande verdade é essa, né? Nós estamos aí em entendimento. Se tivesse que estar em entendimento, não teria que estar vindo pela 3ª vez tentando chegar em São Luís, porque São Luís é muito longe de Brasília, é uma coisa impressionante, né? Mas eu digo, se dessa vez o Edinho não aterrissar aqui no Maranhão, vai ter música, viu? Mas lamentavelmente, passa a eleição, volta a eleição, e o PT continua da mesma forma, sendo um partido de passagem, sendo um partido que todos querem o PT, né, assinando embaixo as candidaturas, mas o PT mesmo não consegue mostrar que é um partido que tem voto no Maranhão, meu caro Adalberto. Vamos acompanhar, Felipe. Olha só, vamos falar agora sobre Duarte Júnior, né? Ele agrega apoio aí para o Senado, só para entender, né? Está agregando apoio aí para o Senado? Falando agora... Claro. Opa! Oi? Contato com o Felipe? Felipe, não, eu estou aqui. Retomando então. Duarte Júnior. Olha, eu queria fazer rapidamente um histórico, lembrando que o Duarte surge, né, inventado pelo Flávio Dino. Mas se ele não tivesse conteúdo, não tivesse capacidade, não tivesse, né, meios,
ele não estaria hoje deputado federal e por 2 vezes tentou a prefeitura de São Luís com muitos votos. A questão é o comportamento, não é verdade? Ele não conseguiu manter um comportamento na relação dele com o Flávio Dino, que também não é uma pessoa de comportamento fácil. Todas as pessoas da imprensa e do meio político do Maranhão e do jurídico sabem disso. Brasília hoje conhece como ninguém esse comportamento, essa determinação de ser dinista. Romperam, a verdade é que romperam, ao ponto de não ser convidado nem para o casamento, apesar que disse que estava viajando e tal, ninguém nunca acreditou. E depois ele foi rompendo com todas as instâncias, e por posicionamentos corretos, não eram por posicionamentos ruins. Ele queria independência, só que um político, para ter independência, ele tem que ser um fenômeno estadual, ele não pode ser pontual. Eu penso que o Duarte precisa rever, do que eu converso com os políticos, é que eles dizem o seguinte, do centrão, da esquerda, da direita, seja quem for, todos têm a mesma opinião, O que se combina com Duarte aqui, não se faz ali. Então, ele precisa rever esse processo. Será que novamente com essa coisa incisiva, dura, mostrando que ele é realmente a condução do correto na política do Maranhão, ele vai conseguir agregar as lideranças políticas, ou ele vai assustar os homens que têm as legendas, os homens que têm a estrutura e os homens que têm os votos para ele tentar ser agora senador da República? Olha, é muito longo esse caminho, hein? E, principalmente, todo senador, indiscutivelmente, precisa ou de um governador ou de um presidente da República apoiando publicamente, meu caro Adalberto. Está apostando todas as fichas, não é isso, Felipe? Para ver se ele consegue esse ingresso aí no Senado, Ingresso que parece aquelas coisas assim, tipo um grande festival, Que a pessoa vai lá, ela compra aquele ingresso caríssimo para ver as bandas. Infelizmente, Flávio Dino não vai poder ir no grande evento, no Gilmar Palusa. Quebrou o pé ali, alguma coisa, a gente acabou de falar sobre isso. E Flávio Dino não vai no Fórum de Lisboa, mais conhecido como Gilmar Palusa. Olha, primeiro eu quero dizer ao ministro que todos nós, acabei de ver você falando isso, melhoras para ele, ninguém quer que o ministro esteja doente, muito pelo contrário, o ministro é uma pessoa necessária. Nós podemos ter críticas a ele por causa de condução equivocada na política, principalmente do Maranhão e do Brasil, que eles confundem um pouco essa questão. Não há como não dizer que não confunde, isso é um fato tão simples hoje, é tão comum que hoje ninguém tem receio de ser mais processado por ministro do Supremo por estar mostrando os equívocos. Eu digo o seguinte, que o Flávio teve sorte, não em quebrar o pé, jamais, mas de não estar participando neste momento em que o Supremo Tribunal Federal está sendo apontado pela grande maioria da opinião pública brasileira como um dos problemas muito sérios do Brasil de conduta, de não saber o seu lugar de funcionário público, de querer ser dono deste país. Como ele não vai, ele escapa dessa crítica, porque todos os anos esse evento do Gilmar, que é financiado pela iniciativa privada, e aí veio a discussão, está errado, não está errado. Olha, deixa eu dizer, se não quer ser ministro, se não quer ter uma conduta blindada, sai, é fácil, entendeu? O que a gente não pode assistir é os empresários que são julgados lá no Supremo Tribunal Federal estarem financiando eventos, viagens, palestras. O penduricalho também tem que entrar isso aí,
né? Não é só o quanto um juiz, um desembargador ou um ministro do Supremo, né, recebe a mais equivocadamente ou colocado por intenções de agrados. Mas esses eventos, essas viagens de jatinhos, essas relações promíscuas, têm que também ser tratado como penduricalhos ou vergonha na cara, meu caro Adalberto. Escapa Flávio Dino mais desta vez. É isso aí. Felipe, falar agora sobre Brandão, né? Reformando aí 800 das 1.078 escolas do Maranhão, ele já reformou 800. Ele está querendo quebrar recorde, é isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu sempre falo aqui que a maioria dos políticos não respondem, muitas vezes, ao pessoal da imprensa, né? E o Brandão sempre teve essa característica de jamais deixar de responder. Se ele não pode responder, ele manda a assessoria dar os dados, responder e tudo mais, até para não se comprometer. Ontem eu estava aqui revisando aqui esses sei lá, mas quantos grupos eu faço parte, né? Porque é um problema sério, o pessoal pede para a gente participar, se a gente não participa fica chateado, às vezes publicam as mesmas coisas nos mesmos grupos, né? Mas é importante quando a gente tem grupo em todo o Maranhão, né? E uma escola de Lima Campos, né, a Newton Belo, que foi um dia desse reformada, diga-se de passagem. Eu estou esperando até eles me mandarem os dados disso, mas pelo levantamento que eu fiz com os nossos amigos de Lima Campos, ela foi reformada. E ela tem um problema de declínio do terreno, né, que causa o infiltramento no telhado. E aí a garotada lá, que não é brincadeira, que é muito ativa, até na parte muito cultural nessa escola, fez uma gravação da água caindo e tal, e eu mandei para o governador, perguntando para ele se ele tinha conhecimento. Ele ficou indignado, ele disse, pelo amor de Deus, eu já estou com 800 escolas das 1.078 e vou chegar até o final, todas que precisarem ser reformadas, com ar-condicionado, com carteira, com computador. Então é muito bom a gente ver, né, assim, um gestor que fica chateado, fica brabo e não reage, ao contrário, porque a grande maioria dos políticos, meu caro Adalberto, quando a gente vai perguntar alguma coisa, né, vem com zanga, vem com dizendo que jamais, que nunca existiu. O Brandão não. Então, quero falar aos amigos de Lima Campos que o governador já tomou ciência e hoje de manhã já deve estar botando todo mundo para correr, para resolver esse problema, que me parece que é um problema de telhado, que é uma pena, porque é uma escola que está bonita. Se você olhar, entrar no Google, você vai ver que é um problema simples de infiltração. Meu caro Adalberto. Felipe, para a gente finalizar, falar do AgroSamas, São Mateus, a capital do arroz. Então, eu acho que é importante a gente também estar divulgando, porque é um fato empresarial, mas político também, né? Porque num período desse, o AgroSamas vai ser uma reunião de políticos, né? Todos os políticos que querem ser vistos vão estar por lá, ou não, ou vão estar criticando, não é verdade? O prefeito Miltinho Aragão conseguiu transformar São Mateus na capital do arroz, né? Já está trazendo empresários de todo o Brasil, internacionais também, técnicos, preparando tudo, trazendo indústria de beneficiamento. Então, assim, é muito importante a gente observar que o Agrobalsas trouxe todo um processo, né, de riqueza para Balsas, o beneficiamento para Balsas, para o Maranhão. Hoje nós temos, sim, o beneficiamento do produto lá em Balsas, como eles querem, a intenção deles é trazer as indústrias
para São Mateus e para a região, para enriquecer a região. Isso é muito salutar. Isso sim é política pública de gestão empresarial. Então, de 4 a 6 de junho, nós vamos ter de novo o AgroSamas. Diga-se de passagem, ano passado eu tive o cuidado de ir passar um dia lá acompanhando o processo. Todas as grandes empresas, todos os meios financeiros estavam lá presentes, né? Os agricultores de toda a região. E isso é muito bom, isso vale a pena para o Maranhão, porque isso é mais emprego, isso é mais desenvolvimento, isso é o dinheiro que faz o desenvolvimento desse estado acontecer. Meu caro Adalberto Mayra Borges, e ouvinte do nosso jornal Rádio Universidade. É isso aí, Felipe, tem que tirar o pé do freio, né? Tem que avançar. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, análise, claro, a gente espera você amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia, uma ótima semana e um ótimo mês de junho, muito São João. Estamos chegando, né? Já estamos entrando no 3º mês com nossa parceria nesse comentário. Meu Deus, passou muito rápido. Sábado agora, dia 6, faz 3 meses, eu estava olhando agora no meu velho calendário de papel, né? Que eu ainda tenho um calendário de papel, ainda marco o calendário de papel. 3 meses, eu digo, meu Deus, passa muito rápido. E todo dia tem notícia da política? Que coisa, hein, Adalberto? Ela não para. Olha, no atropelo do dia a dia aqui, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo até de comemorar as datas, né? A gente começou um novo jornal aí em 3 meses, já tem 3 meses, né? Enfim, a gente tem que parar um pouquinho até para comemorar as coisas. É isso aí. Felipe, mas a gente tem muito tempo aí para comemorar, enfim, a gente vai trazer aqui, claro, né, essas comemorações com certeza. Amanhã conto com você, Felipe, todos nós, na verdade. Até amanhã. Tamo juntos. E Mara Nogueira, vamos para o break, porque tem Wagner Matos logo em seguida. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís. Com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio Rádio Universidade FM. Cotação do dólar e do euro.
7 horas e 53 minutos. Vamos aqui à cotação do dólar, moeda que teve alta de 0,21%. Na cotação está R$ 5,04. O euro teve alta também, só que de 0,36%. Na cotação está a R$ 5,88. Wagner Matos chega agora, não é isso, Wagner? Trazendo a análise nesta segunda-feira. Vamos falar, Wagner, sobre o relatório de emprego com carteira assinada do CAGED em abril e também a taxa de desemprego no primeiro trimestre aqui no Maranhão. Bom dia! Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra, e para os amigos do Jornal Rádio Universidade. Bom dia, meu Wagner. amigo. Bom dia. A gente teve aí a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, que é o relatório de emprego de carteira assinada. E no mês de abril, Adalberto, a gente teve aí um saldo no estado do Maranhão de 1.275 vagas que foram criadas de emprego, somente nesse mês de abril. E o que mais se destacou foi o setor de serviço, que apresentou 1.379 vagas criadas, aí seguido da construção civil, com 302 posições. Aí, em terceiro lugar, a indústria, com 205 vagas. E o comércio, Adalberto, a gente teve aí uma queda, né? Ele ficou negativo, teve uma destruição de empregos de 210. A agropecuária também teve aí essa queda, só que foi um número bem mais forte. Caiu 401 vagas, então a gente ficou nesses dois setores, comércio e agropecuárias, com saldo negativo. Então a gente... Isso, não é isso, Wagner? Só uma Oi? questão... É sazonal, não é isso? Isso, mas é porque, vamos dizer, na agropecuária a gente teve aí o início da safra, né, da colheita. Então, muita gente também é dispensada nesse período, por causa que tudo já foi colhido, né, e aí a intensividade da mão de obra nesse período é um pouco mais baixa, e as pessoas acabam sendo dispensadas. Mas aí tem o início da segunda safra do milho, né? Que se chama-se a safrinha, que deve começar também. Tem um período de intervalo, mas aí logo a gente tem a retomada. Agora, Adalberto, o que me chamou a atenção foi o comércio. Então, o comércio, vamos dizer, a gente está aí num período não só de começo de ano, mas a gente viu que foram dispensadas bastante pessoas nesse período. E aí a gente espera que agora, com o início do mês de junho, com as festas juninas chegando, período de férias, esse cenário possa se reverter e ficar positivo. Então, esse aí que foi o relatório de emprego de carteira assinada do mês de abril. Certo? Beleza. Agora, a questão aqui, mais diretamente, no Maranhão, né? Como é que fica justamente essa taxa, né, de desemprego aqui no primeiro trimestre aqui no estado? Acompanhou esse movimento também? Olha, Adalberto, acompanhou, porque, vamos dizer, até esse primeiro trimestre de 2026, ele deu uma subida, né? Então, a gente, no Maranhão, ela ficou a taxa de desemprego em 6,9%. A gente estava com uma taxa em torno de 5,7%, e agora subiu significativamente. Isso mostra que, vamos dizer, as nossas atividades aí, elas estão aí dando um sinal que poderiam ser mais fortes, as atividades econômicas, que aí isso registra um pouco mais, né, de carteira assinada, mas a gente sabe que a informalidade ainda prevalece. Muitas das vezes, essas pessoas saem do emprego formal de carteira assinada, vão para a informalidade,
ou acabam se tornando MEI, né, microempreendedor individual. Mas, mesmo assim, a nossa taxa de desemprego aí foi um alerta, e a gente ainda tem aí um nível de informalidade bem grande, então a gente poderia estar melhorando isso daí para ter mais emprego de carteira assinada. E aí envolve tanto o poder público com o setor privado, para que a gente tenha esse alinhamento para atração de investimentos, né? Oportunidades a gente tem no nosso estado, mas precisa ser tratado com mais calma e rapidez, né? Porque questões burocráticas, às vezes, para a instalação de alguma empresa, uma indústria, precisa de todo o alinhamento, né, dos procedimentos de instalação, mas o importante é que a gente tenha atraído atenção de investidores, mas precisa dar uma acelerada nessa parte burocrática que às vezes atrapalha e até mesmo a desistência, e aí o pessoal acaba escolhendo estados vizinhos nossos para se instalarem. Então, isso aí é um pequeno alerta, isso é uma análise aí que eu faço, que poderia estar melhorando, porque muitas das vezes eu tenho trabalho ligado a essas pessoas que estão procurando oportunidades no estado, e aí é uma dos questionamentos que a gente enfrenta, mas nada que possa ser melhorado. A evolução do governo, na parte do setor público, na parte de digitalização de serviços, ela está crescente, está melhorando, mas a gente sabe que precisa de investimento constante, principalmente nessa área tecnológica, por causa de sistemas, regulamentações, para acelerar mais o processo e simplificar. Está na expectativa, então, né, de melhorias nesse sentido, e que o governo também, né, e é que a gente espera que os números melhorem, né, os próximos números aí entrando com o Dia das Mães, enfim, já no meio do ano, e a expectativa é de que isso aumente, né, pelo menos a gente fica na expectativa. Wagner, muito obrigado pela análise, pelas informações. Mais um comentário? Olha, Adalberto, era só para lembrar que a gente também tem esse ano eleitoral, né? Sim. E aí vai entrar muito dinheiro do fundo partidário, e isso aí acaba aquecendo a economia, né? É verdade. Vamos lá, esperar os números, os próximos, então. Wagner, muito obrigado, uma ótima semana, eu espero você aqui na quinta-feira. Tá, muito obrigado, irmão. Um abraço para você, para a Mayra e todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Boa semana. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Ótima semana. Mara Nogueira, vamos de Rádio Ciência. Pesquisa avalia a gestão da CEDEL em espaços e equipamentos esportivos de São Luís. Você sabe o que é o SUCHU? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa avalia a gestão da CEDEL em espaços e equipamentos esportivos de São Luís. O artigo 217 da Constituição Federal de 1988 assegura o esporte como direito social ao afirmar que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Esse é considerado o marco para a consolidação das políticas públicas de esporte no Brasil, o que leva à criação da Lei Pelé, também em 1988, e do Ministério do Esporte em 2003. Como forma de investigar a aplicação dessas leis na cidade de São Luís, a pesquisa Espaços e Equipamentos Esportivos de Lazer em São Luís, Maranhão, uma análise da ação do Poder Público Municipal e Estadual, focou em avaliar a atuação da CEDEL, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e da CENDEL, Secretaria Municipal de Desportos e Lazer, entre 2018 e 2023.
O artigo Programas e Projetos em Espaços e Equipamentos Públicos de São Luís, uma análise da atuação da CEDEL-MA, recorte da pesquisa, recebeu o prêmio CBCE de Literatura Científica e Artes Visuais na categoria Comunicação Oral, durante o 24º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 11º Congresso Internacional de Ciências do Esporte. De acordo com o doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Efraim Lopes Soares, um dos responsáveis pelo estudo, a atuação da CEDEL foca historicamente em eventos, como os Jogos Escolares Maranhenses. A pesquisa mostra que a CEDEL tem concentrado historicamente sua atuação em eventos, sobretudo nos Jogos Escolares Maranhenses, que dá a aparência de esporte educacional, mas mantém a lógica do rendimento e de competições em vez de programas continuados. Além disso, muitos equipamentos são cedidos a federações, escolinhas e projetos comunitários para reduzir a ociosidade. Só que essa prática funciona a curto prazo e acaba transferindo ao terceiro setor uma responsabilidade que deveria ser do Estado. Há também um descompasso aí entre o discurso do gestor e a execução do que se faz da política. Fala-se em priorizar o social, mas o uso real dos espaços favorece treinos e demandas de federações. Além disso, a pesquisa constatou que o plano normativo da CEDEL pouco dialogava com a Lei Pelé, que regulamenta a atividade desportiva, abrangendo esportes de rendimento, educação, participação e formação. Isso resulta em um planejamento sem firmeza de orçamento para a pasta. Rumo aos resultados, o estudo envolveu identificação de endereços de espaços esportivos geridos pela CEDEL em documentos oficiais. Além disso, fez uso de geolocalização via Google Maps e visita espaços para verificar as condições e aplicar questionários com usuários dos equipamentos. Essa etapa concluiu que todos os espaços esportivos geridos estão localizados em áreas urbanas, em bairros como Centro, Bairro de Fátima e o Barreto, que concentra a maior parte desses espaços por abrigar o Complexo Canhoteiro. Outro amparo para as investigações foram as dimensões de análise dito, escrito e feito, como forma de confrontar os dados presentes em documentos oficiais, afirmações de gestores em entrevistas para os pesquisadores e o encontrado nas observações nas praças e espaços esportivos, bem como relatos de praticantes de atividade física. Ao cruzar essas fontes, apareceu um ponto de consenso. A agenda da Secretaria gira, sobretudo, em torno de eventos e competições, com centralidade dos Jogos Escolares Maranhenses e forte atendimento aí às federações esportivas. Ao mesmo tempo, ficaram claras algumas tensões. No discurso do gestor da pasta, há a prioridade aos projetos sociais, contudo, na prática, a execução privilegia o rendimento. Também fala-se em planejamento técnico participativo, só que na verificação os exemplos se reduzem quase sempre à regulamentação dos Jogos Escolares Maranhenses. E em vez de uma carteira estável de programas, a gente observou que predomina uma oferta assistemática, que é frequentemente apoiada na cessão de espaços como solução para ocupar a ociosidade, que sugere aí uma transferência de responsabilidade. O estudo também deixa evidente um indicador de desigualdade na oferta de espaços e equipamentos na cidade. Para uma população que supera a marca de 1 milhão de pessoas, os equipamentos administrados pela CEDEL alcançam apenas 2% de 188 bairros. A maioria está no centro ou em bairros adjacentes, sendo ausente nas áreas rurais de São Luís. Em relação à qualidade e segurança, as áreas centrais tendem a ter mais equipamentos conservados e espaços seguros. Ainda segundo Efraim, a ausência e má gestão de equipamentos e espaços esportivos reduz a qualidade de vida da população. A ausência ou a má gestão de espaços de lazer esportivo reduz, sobretudo, a qualidade de vida porque nega um direito social e limita a oportunidade de prática física, de convívio e cidadania. Na realidade, sem espaços e equipamentos públicos esportivos de lazer próximos, dados, a possibilidade é que tenha aí um aumento do sedentarismo e a dependência de serviços pagos, excluindo justamente quem mais precisa. De outro modo, quando os equipamentos existem, mas estão degradados, isso acaba virando barreiras de convivência social, que pode piorar aí a segurança e o esvaziamento desses locais, inibindo a apropriação comunitária e enfraquecendo o sentimento de pertencimento deles àqueles espaços. O resultado acaba sendo percebido por meio de uma desigualdade territorial persistente, com políticas focalizadas, pouco beneficiados e muitos sem acesso.
A pesquisa foi conduzida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física e contou com o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o Sushu, você sabe o que é? Sushu é um jogo originado na China por volta do ano 2500 a.C., considerado o precursor do futebol moderno. Esse jogo envolvia chutar a bola para tentar acertar os 6 objetivos, semelhantes aos gols, de cada lado do campo. Praticado pelas classes mais altas, a maior contribuição do Sushu para o futebol é a bola, que foi refinada ainda no Império Chinês por meio de oficinas que a deixaram com peso similar às bolas usadas hoje. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão lançou o edital Nauro Machado. O objetivo é apoiar a publicação de livros, coletâneas e catálogos para a divulgação do conhecimento produzido no Estado. O investimento é de R$300 mil, com até R$20 mil por proposta aprovada. Podem participar professores, pesquisadores, com vínculo em universidades ou centros de pesquisa do Maranhão, com no mínimo título de mestre. As obras incluem livros técnicos científicos, ensaios, memórias literárias, biografias e histórias em quadrinhos. O foco é valorizar diferentes tipos de conhecimento e a cultura maranhense. O edital homenageia o poeta maranhense Nauro Machado, que tratou de temas como a vida humana e a identidade local, um reconhecimento à literatura e à produção intelectual do Estado. Inscrições até 11 de junho de 2026 pela plataforma Patronage. Mais detalhes em fapema.br/editais. Fapema, apoiando o conhecimento que constrói o futuro do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. E você com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade. São 8 horas e 11 minutos agora, trazendo Borges para falar agora, Borges Júnior, sobre Justiça mantém prisão preventiva de vereador de Timon detido no Piauí. Esse caso que aconteceu na semana passada, não é isso, Borges? Adalberto, o vereador de Timon, Luiz Carlos Silva Sá, o Cacá do Frigossá, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, prisão acontecida na última semana, na sexta-feira, durante uma abordagem em Campo Maior, no Piauí. A prisão ela ocorreu após decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ela manteve a prisão preventiva do parlamentar. O mandado ele foi expedido pelo desembargador, o José Nilo Ribeiro Filho. A defesa pediu a habeas corpus, alegou que o vereador ele colaborou com as investigações. Mesmo assim, a Justiça entendeu que ainda existem motivos para manter a medida cautelar. O Cacá do Frigossá ele responde a uma ação penal, ação que investiga um homicídio
crime registrado em janeiro de 2023. Outros familiares e mais 3 pessoas também são acusados no processo e, segundo o Ministério Público, o crime ele teria sido planejado como vingança, uma espécie de resposta à morte de um dos integrantes da família. A denúncia ela aponta ainda a promessa de pagamento de R$100 mil para a execução do assassinato. Adalberto, Mayra. É muita criminalidade, não é isso, Mayra Nogueira? Pois é, Borges, Adalberto, vamos falar agora com Borges, continuando aqui, né? Ele falando exatamente sobre essas chuvas fortes, tem chovido muito, e que deixam aí 80 municípios do Maranhão sob alerta, não é, Borges? Mayra, o Maranhão segue com atenção redobrada para o tempo, alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta amarelo de chuvas intensas, ele é válido para 80 municípios do estado, validade até a noite desta terça-feira, até a noite de amanhã, dia 2 de junho, a previsão ela indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Em relação aos ventos também podem alcançar velocidades importantes, variando entre 40 e 60 quilômetros por hora. E a gente lembra que em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil pelo telefone 199-199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193-193. Adalberto, Mayra. Pois é, Borges, aproveitando a sua notícia, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens nessa segunda-feira. Essa é a previsão, e a previsão para hoje é de céu com um pouco de chuva à tarde, mantendo-se predominantemente nublado. As condições atuais mostram 25 graus, com umidade alta e o vento leve de leste. E para o Maranhão a tendência é semelhante, com tempo instável, a nebulosidade e pancadas de chuva mais prováveis no período da tarde. É isso aí. Agora, mudando de assunto, mais uma vez, Borges, falando sobre comércio, né? Aqui em São Luís, funcionamento liberado no feriado, né? Adalberto, o comércio de São Luís está autorizado a funcionar durante o feriado de Corpus Christi, feriado desta quinta-feira. A liberação ela foi confirmada pela FEComércio Maranhão, também pelo Sindicato dos Comerciários, mas seguindo aí as regras da convenção coletiva, as lojas então de rua e centros comerciais podem atender o público das 8 da manhã às 6 da tarde. Já as lojas instaladas em shoppings, elas têm permissão para abrir das 10 da manhã às 10 da noite. Lembrando que os trabalhadores convocados para o expediente no feriado, eles devem receber o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas, também devem receber uma gratificação de R$ 53. Essas normas elas valem para o comércio em geral. Estão fora farmácias e supermercados. Esses estabelecimentos são considerados serviços essenciais, seguem regras previstas em convenção específica, portanto, funcionam normalmente, independente do feriado. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h16, tem Rádio Opinião agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, começa agora mais um Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica e, claro, projetos financiados pela FAPEMA. Olha, hoje a gente vai falar sobre o projeto Veritas, que é uma iniciativa de extensão universitária da Universidade Estadual do Maranhão. Para isso, a gente conversa agora com a diretora-geral do Projeto Veritas, a acadêmica do curso de Direito da UEMA, Laila Vitória Coelho de Carvalho. Laila, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Satisfação nossa de recebê-la, tá? Para falar sobre esse projeto, né? Que ele vai mexer aí com habilidades em retórica, né? Comunicação eficaz, argumentação, e isso tudo entre estudantes das ciências sociais aplicadas. Como isso tudo surgiu? Então, o Veritas, ele nasce muito de uma ideia, aquelas ideias que a gente tem na graduação, que a gente não sabe se vai para frente, mas a gente sabe que a gente quer mudar alguma coisa. E eu sempre quis fazer alguma coisa na graduação diferente, não sabia se era liga, não sabia se era grupo de estudos, mas eu disse assim, vou formular a ideia e depois eu vejo no que se encaixa. E aí,
uma amiga minha, Nicole Corrêa, que faz comunicação aqui na UFMA. Ela... Nicole já fez parte aqui do jornalismo da Rádio Universidade. Nicole, ela tenta participar de tudo. Ela é uma inspiração, diria até. Dinâmica, claro. E aí eu conversei com a Nicole e eu disse assim, Nicole, me dá uma luz. E ela disse assim, Laila, vamos trabalhar em cima de uma imagem do que tu quer e depois tu vai desenvolvendo por trás. Eu disse assim, então pronto. E aí eu chamei uns amigos meus, eu disse assim, gente, aí eu tô pensando nisso, quero que seja focado na produção acadêmica, mas quero que seja focado também na interdisciplinaridade entre direito e relações internacionais, e quero também uma linguagem acessível, linguagem acadêmica acessível, explorar e disseminar o conhecimento produzido pela universidade pública. Que legal. Olha, o que você acredita, né? A que você acredita justamente jovens, pessoas tão jovens estarem se interessando tanto por essa área também, né? Que mexe com a comunicação, com o direito, juntando isso tudo. Eu acho que na UEMA a gente tem uma raiz muito forte de produzir grupos, ligas, projetos que visam também atender estudantes. Então, eu gosto muito desse projeto de estudantes para com estudantes. E eu acho que é muito do Veritas, e eu acho que vem sendo um retrato que a gente vem construindo ao longo das novas graduações que vem surgindo das novas turmas. E eu creio que o direito, ele sempre foi academicamente muito individualizado, muito tirado de lado com as outras ciências sociais, porque o próprio direito se isola. E eu nunca gostei disso, eu disse. A gente tem que procurar fomentar as nossas comunicações, a nossa habilidade de comunicação dentro do direito com outras áreas. Então, aproximar da comunicação, principalmente com o Nicole do meu lado, para tentar me ajudar, e com relações internacionais, foi, acho que, o vislumbre que eu tive para a gente abrir portas e janelas e tudo que pudesse abrir. Essa relação direta, né, porque você acabou de mencionar, né, que a relação aluno-aluno, ela é muito importante, né? Então, enfim, por que essa relação, ela pode ser melhor, não que seja ruim com os professores, né, mas a gente sabe que existe uma relação um pouco diferente, né, de aluno e professor. Aluno-aluno, ela propicia o quê? Assim, aluno, primeiramente, a gente tem um contato maior. Uma liberdade maior também? Uma liberdade maior. Sem hierarquia? Sem hierarquias, apesar de nossos professores, orientadores do Veritas serem as pessoas mais acessíveis do mundo, estarem a gente, queria até, se eu pudesse abrir um espaço para homenagear a Adriano Damasceno e o Anderson Carlos, que são nossos professores da Universidade Estadual do Maranhão, que compraram a ideia comigo e estamos ali ativamente. Mas são só eles dois? São só eles dois. Tá, então tá. Era para não deixar ciúme nos outros. Né? Não, são só eles dois por enquanto. Mas amamos todos, tanto da UFMA quanto da UEMA. Mas eu creio que quando a gente cria um espaço voltado para os alunos, não há muita vergonha, não há muita timidez, e a gente consegue criar um espaço não só de produção acadêmica, não só de produção de conhecimento, mas também de produção de amizade, um ambiente empático, e que a pessoa consegue ver em você, tu já passou por isso, tu estava aqui há um tempo atrás, e isso é muito que acontece no Veritas. E, além do mais, eu sempre deixei muito claro que a universidade pública ela é formada primeiro por alunos. Então, quando a gente fomenta as nossas atividades, estamos dando visibilidade para onde estamos e para onde queremos ir. E, principalmente, eu quero uma carreira de docência, para mim, criar essa base de outros alunos também buscarem o conhecimento, mas buscarem a inovação, para mim, é a chave de tudo. Que legal. A questão do anseio, né? Vocês têm anseios, todo mundo tem, né? Então, assim, você falou, a parte mais importante é o aluno, com certeza, é a formação de futuros profissionais, e vocês chegam ali com muitas novidades também, né? E claro que a coisa, como é que eu posso dizer, acadêmica, né? Vocês estão ali para aprender o que vai ser ensinado, mas vocês trazem também anseios, trazem coisas particulares, digamos assim. Eu acho que esse é um projeto que mostra muito bem isso, né? E, enfim, tem uma empatia maior com coisas novas, coisas bem intrínsecas, né, à juventude. O que você acha que é, digamos, hoje, atualmente, né, nessa situação, daqui para frente pode ser outra, de mais importante que vocês estejam trazendo? Tu trouxeste uma inquietação, só que tem os outros alunos também. O que eles trazem justamente desses anseios? Quais são os anseios atualmente desses alunos?
O Veritas hoje ele é formado em torno de 50% por calouros, né, que a gente chama de calouros, primeiro e segundo período, tanto de Direito quanto Relações Internacionais. Então, eles vêm muito empolgados. Eles vêm muito empolgados de fazer parte de algo, porque eu creio que no ensino médio a gente tem uma visão da universidade de uma maneira completamente diferente. Quando a gente chega e consegue perceber que a gente também cria, que a gente pode construir o nosso espaço dentro da universidade diferente do que a gente tem na escola, eu creio que cria um novo horizonte para eles explorarem. Então, eles vêm com muitas ideias, tanto que muitas ideias do que a gente cultiva hoje no Veritas vieram de calouros e de membros que acabaram de entrar. E eu creio que é esse diferencial de se manter atualizado. O Veritas não é um projeto estático, tanto que a gente não fez nenhum ano ainda. Temos 7 meses de criação, de desenvolvimento, e estamos coletando ideias, estamos coletando sonhos, e também, como presidência, a gente almeja que essas pessoas que hoje entram, no futuro possam assumir também a direção e continuar esse projeto. O que vocês estão prospectando e que vocês têm como meta já para esse ano, enfim, 2026, o ano que vem? Então, esse ano a gente tem algumas metas que a gente começou desde o ano passado. Em outubro do ano passado, que é o nosso mês principal de produção acadêmica do Veritas, a gente fez 2 grandes projetos, que foi o e-book de Anatomia do Medo e o boletim de posicionamentos. Em outubro, que é o mês que a gente dedica para o Halloween, para essa experiência, a gente tem esses meses mais temáticos, a gente dedicou para o estudo do medo, o medo jurídico, mas também o medo voltado para as relações internacionais, para a sociologia, para a filosofia. Então, o nosso e-book de Anatomia do Medo, a gente explicou por meio de obras cinematográficas como o medo ele se molda na sociedade e como ele traz essas consequências sociais. Então, a gente teve obras muito legais sendo desenvolvidas a partir de filmes famosos, como Sexta-feira 13, Corra, filmes que a gente pôde desenvolver uma análise fortes, que pôde desenvolver uma análise um pouco mais sociológica. Mas a gente também, na segunda sessão, desenvolveu um pouco sobre o medo como instrumento de controle social, o medo como ferramenta política. A gente desenvolveu tudo isso no nosso e-book, que ele está para publicação esse ano. A gente está entrando naquele processo editorial, enfim, para publicação. E o nosso de boletim, a gente propôs uma atividade mais voltada para o direito, que a gente deu um desafio de posicionamentos tanto da acusação quanto da defesa, para o julgamento de serial killers conhecidos. Mas a gente trouxe os serial killers brasileiros para eles terem esse desafio de tentar buscar na legislação antiga e na nova como eles defenderiam. Então, a gente tem projetos grandes de produção acadêmica, mas a gente também tem os projetos extensionistas de estar dentro das escolas de ensino médio, explicando um pouco sobre pensamento crítico, sobre geopolítica, sobre transporte, comércio, a partir de obras, a partir de filmes que normalmente jovens já veem, que a gente pode trazer uma nova realidade para eles moldarem. Que legal, que interessante, viu? Trazendo a arte também, né, para perto e se influenciando, né, e influenciando também, né, as pessoas, esses alunos. Muito interessante, muito bacana ver essa ação, essa atitude, né, que vocês continuem com esse processo aí, aumentem cada vez mais esse leque, né, e deixar esses contatos, né? Vocês estão nas redes sociais, como é que é isso? Para entrar em contato justamente com esse universo, para trazer ideias também, as pessoas novas. Tem limite? Só pode ser da UEMA? Como é que é isso? Então, atualmente, a gente aceita tanto estudantes de direito de qualquer instituição de ensino, inclusive a gente está recentemente com a nova ingressante da UEMA de Timon. Então, a gente consegue fazer essa troca um pouco mais distante, mas a gente aceita de Relações Internacionais da UEMA e Direito de todas as instituições. Mas esse próximo processo seletivo que vai acontecer entre agosto e setembro, a gente pretende abrir para outras áreas de ciências sociais e ciências humanas que vieram pedindo nos processos anteriores, e eu acho que são áreas que podem complementar. Quem procurou? Procurou algumas pessoas de CFO, eu até fiquei um pouco, nossa, como a gente chegou no CFO, mas também pedagogia procuraram a gente, principalmente letras. Letras sempre foi um curso que gostou muito do que o Veritas pode produzir. E como a gente também produz coisas que não são voltadas só para o Veritas, mas de público aberto, então tem muitas pessoas que já participam com a gente que gostariam de ingressar formalmente. Então, o nosso Instagram é Veritas, XT, de extensão, e o meu é Laila VC Carvalho.
Legal. Olha, vocês não têm limites, portanto, olha, se preparem, viu? Se preparem porque muita coisa vai aparecer, né? Já que vocês estão se propondo a justamente ter essa prospecção bem ampla, né, de possibilidades, né? Enfim, não se limitem, né? Não se limitem e façam valer a pena, claro, né? Tudo isso que vocês estão propondo, né? Claro, para que mais coisas inusitadas, né? Eu achei muito interessante. Eu sou fã de filmes de suspense, de terror. Corra é um grande filme. Sexta-feira 13 também, né? Tantos outros que a gente tem. O cinema, né? Ele é uma fonte gigantesca para várias coisas, né? Vocês estão aproveitando na área do direito, relações internacionais, mas tem tanta coisa, né, que a gente pode aproveitar. Enfim, muito boa essa iniciativa. Espero recebê-la vocês, né? Você e o grupo, os professores também, né? Claro, né? Para que falem, né? Falem do que vocês estão fazendo, né? Em outras etapas e que continue esse projeto, tá? Olha, a gente acabou de conversar aqui com a Laila Vitória Coelho de Carvalho, que é diretora-geral do projeto Veritas, acadêmica aqui do curso de Direito da UEMA. Muito obrigado. Ela falou justamente sobre esse projeto. Vamos dizer o nome do projeto aqui, gente. Está aqui. O Veritas, Vivência Estudantil em Retórica, Interlocução e Técnicas Argumentativas. Gostei da argumentação demais. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E recebê-la novamente aqui de volta, tá? Venha, com certeza, para atualizar a gente, os alunos, acima de tudo, né? Para que se engajem nesses projetos, são muito interessantes. Você também, né, que está acompanhando a gente, e continue no www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores de áudio, podcasts. A gente está lá com o Rádio Opinião Entrevista, tem um Rádio Ciência Entrevista, toda essa produção científica que a gente tem nessa parceria, Universidade Federal do Maranhão e FAPEMA, trazendo para vocês o que é produzido cientificamente aqui em nosso estado. E até a próxima. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Corpus Christi 2026. Ele está no meio de nós. Dia 4 de junho, no Estádio Castelão. Realização: Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Notícias do Brasil. 8h32, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, dando o panorama nacional. A gente começa com as manchetes, especificamente começando com a manchete de Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade. Em Folha de São Paulo, hoje, segunda-feira, decisão de Trump tem efeito incerto no PIX, mas pode afetar transações. Risco maior está em eventuais sanções a instituições financeiras. A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, ainda tem efeitos incertos sobre o PIX, mas eventuais sanções a instituições financeiras
podem afetar parte das transações no Brasil. 8 horas e 32 minutos. Mayra, o que tem na manchete de o Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, produção agrícola, agro reavalia planos para se preparar contra a Super El Niño. Fenômeno climático é considerado risco ao plantio de soja e milho. É isso aí, destaque para a seleção ontem, né? Deu uma goleada. Despedida rumo à Copa com goleada e reservas famintos. Diante da torcida do Maracanã, antes de ir à Copa do Mundo, a seleção brasileira goleou o Panamá por 6-2. O time só deslanchou no segundo tempo, quando os reservas substituíram os titulares. Torcedores entoaram o nome de Neymar, que ficou no banco. Para finalizar, destaque de O Globo, na manchete, também foto, né? Tem foto também. Copa 2026, goleada no último jogo antes da viagem aos Estados Unidos. Mas a manchete aqui é ciclo de abusos. Agressão contra a mulher é o crime mais grave para 61% dos brasileiros. A pesquisa inédita mostrou que 89% acreditam que a violência de gênero aumentou, mas metade ainda não reconhece os danos decorrentes do controle e da coerção masculina. São contradições, né? Isso aqui, com certeza. 8 horas e 34 minutos agora. A gente tem Borges Júnior de volta. Borges vai falar sobre segurança, que vai ser reforçada no São João do Maranhão, não é isso, Borges? Adalberto, o São João do Maranhão 2026 é contar com um grande esquema de segurança. A operação começou nesta semana, vai seguir por mais de 75 dias de programação, isso em várias regiões do estado. Quase 4.000 profissionais vão estar mobilizados, vão atuar nos festejos, policiais militares, policiais civis e bombeiros, também peritos, equipes da FEIESP, do Centro Tático Aéreo e também do CIOPS. A estrutura vai contar ainda também com forte apoio da tecnologia, câmeras inteligentes, reconhecimento facial, identificação biométrica e monitoramento em tempo real. Esse aparato vai ser usado nos principais arraiais e pontos de grande circulação, mais de 600 viaturas, 5 aeronaves e dezenas de câmeras vão reforçar a vigilância. Dentre os locais estão o Castelão, o IPEM e CEPRAMA, também a Praça Maria Aragão, Cidade Operária, Maiobão, São Pedro e São Marçal. A expectativa é garantir tranquilidade aos mais de 2,8 milhões de visitantes, público esperado durante o período junino. Esse aparato não deve prejudicar o policiamento diário que é aplicado aí nos municípios maranhenses. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mudando de assunto, falar sobre o diesel. Hoje tem uma nova redução, não é isso? Adalberto, a Petrobras começou a aplicar no dia de hoje, nesta segunda-feira, uma nova queda no preço do diesel vendido às distribuidoras. O desconto é de pouco mais de 35 centavos por litro. Com a mudança, o valor médio do combustível nas refinarias passa de R$ 3,65 a R$ 3,30, isso por litro. A medida ela faz parte de uma ação do governo federal, ação que busca amenizar os impactos das oscilações do mercado internacional. A redução ela acontece ao mesmo tempo em que volta a cobrança integral dos tributos PIS e COFINS sobre o diesel, e a expectativa do governo é evitar reajustes significativos para o consumidor. A iniciativa ela foi autorizada por medida provisória publicada na última sexta-feira, e o programa ele prevê repasse de recursos para produtores e importadores, intuito garantir o abastecimento e reduzir a instabilidade dos preços. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre a UFMA, que cria uma sala de amamentação para acolher mães no Bacanga. Maravilhosa essa informação. Mayra, a UFMA ela inaugurou a primeira sala de amamentação da instituição. O novo espaço fica no Centro de Ciências Humanas, foi criado para oferecer mais conforto, apoio às mães da comunidade acadêmica. A iniciativa ela busca garantir melhores condições de permanência para estudantes, servidoras e demais usuárias da universidade. A sala
ela é resultado da mobilização do coletivo das mães da UFMA, tem o apoio da Diretoria de Diversidades e Ações Afirmativas, também da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e com a novidade, a UFMA então reforça as ações voltadas ao cuidado, à inclusão e à promoção de um ambiente mais acolhedor dentro da universidade. Outras informações sobre a UFMA podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra, o que é que tem agora? Concursos e oportunidades com ele. Bruno Goulart trazendo informações. Concursos e oportunidades. A semana começa com ótimas dicas, iniciando com o concurso público da Prefeitura de Carolina, a 860 quilômetros de São Luís. São 381 vagas imediatas e de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior, para os cargos de auxiliar de trânsito, eletricista, agente de segurança e vigilância, além de assessor jurídico, contador, entre outros. Inscrições até o dia 6 de julho no site concursosicap.com.br. Taxas de R$ 90 a R$ 140. Inscreva-se! Continuando com o seletivo de estagiário da Equatorial Maranhão, que oferece vagas para estudantes nas áreas de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, a partir do 3º período. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail imprensa@equatorialenergia.com.br até o dia 23 de junho. Não perca! Finalizando com o concurso público da Prefeitura de São Francisco do Brejão, a 447 quilômetros da capital. São 72 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, nas áreas de educação, saúde, informática, administração, serviços gerais, transporte escolar, fiscalização e engenharia. Inscrições até o dia 16 de junho pelo site fsaduconcursos.org.br. Taxas de R$ 80 a R$ 110. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos ao noticiário esportivo nesta segunda-feira. Mayra Nogueira. A gente começa com os resultados dos times maranhenses nos campeonatos brasileiros Série C e D em 2026. Neste sábado, não é isso, Mayra? Dia 30. Isso. O Motoclube perdeu por 2-1 para o Maracanã em casa, no Castelão, em partida pela Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi de Vinícius Canindé, aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 6 do segundo, Alisson Araçoiaba ampliou a vantagem do time cearense. Já no final, Diego Valderrama marcou o único gol do Papão. Com a derrota, o Moto segue na 5ª colocação do Grupo 6 com 9 pontos. Já no domingo, dia 31, Maranhão Atlético Clube empatou com a Anápolis em partida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O placar ficou zerado. Com o empate, o time maranhense segue na 12ª colocação com 12 pontos. No mesmo dia, Adalberto, o Imperatriz venceu o Oratório no estádio Augusto Antunes, na casa do adversário, em jogo pela 9ª rodada da Série D. O único gol da partida foi de Fidel, aos 43 minutos do segundo tempo. O placar, 1-0. Com a vitória, o Cavalo de Aço está na 4ª posição do Grupo 5, com 12 pontos. Também no domingo, o Sampaio Corrêa venceu o IAP por 3-1 no estádio Nhozinho Santos. O primeiro gol foi de Jean Carlos, do Tubarão, aos 45 minutos do primeiro tempo. Já aos 7, Charles empatou o jogo. Na sequência, Itambé ampliou a diferença para a Bolívia. O gol da vitória foi de Esquerdinha, aos 35 minutos. E com o resultado, o IAP segue na lanterna do Grupo 6, com 4 pontos. E o Sampaio ocupa a 3ª colocação, com 13 pontos. Continuando, Mayra, com o Sampaio Corrêa, que foi eliminado das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Série A3, pelo Tiradentes. Isso foi ontem, domingo. No jogo de ida, os times empataram, placar 1-1.
Já no jogo de volta, o Tiradentes venceu por 2-1. O placar acumulado foi 3-2, vitória do Tiradentes. Jogo de ida, os gols foram de Andressa, pela Bolívia Querida, e Laila, pelo time paraense. Já na partida de volta, pelo Tiradentes, foi aí de Rayane e Vanessa. O único gol do Tubarão foi de Toinha, pelo Sampaio. E durante a competição, o Sampaio teve 4 empates, 3 derrotas e 1 vitória em 8 partidas. É isso aí, valeu. Finalizando, Mayra, Sampaio Basquete agora, que ganhou do Santo André em jogo pela Liga de Basquete Feminino 2026, isso lá no ginásio Costa Rodrigues. O Tubarão venceu o time paulista por 73-53, uma diferença de 20 pontos. A MVP, melhor jogadora da partida, foi a armadora Manu Rios, que fez 12 pontos e 7 assistências. O time maranhense agora segue na primeira colocação com 15 vitórias em 16 jogos e cerca de 93% de eficiência. O próximo confronto do Tubarão acontece no domingo, dia 7, contra o SESI Araraquara, às 11 da manhã, no ginásio do SESI, na casa do adversário. Vamos torcer bastante. Redação aqui de Maiara Cordeiro. A gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade de hoje, prometendo voltar amanhã com mais informações. Mayra, uma ótima semana e um bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Eu me encontro já com você no Manhã 106.